calamas, torianda lamas. Xerecanamas, tocoricalebaste, candalamalamas, torianda lamas. Abra sua Bíblia comigo. Parece brincadeira, mas não é brincadeira, é uma igreja profética, amém? Louvor alinhado com a palavra sem combinar, amém? Abra sua Bíblia em Mateus 6, querido, versículo 9, amém? Hoje nós vamos falar nós estamos ainda na série A Poder nas Palavras, e hoje nós vamos falar sobre a confissão que transforma ambientes, amém? A confissão que transforma ambiente, ou transformando ambientes através da nossa confissão de fé. Então até a nossa confissão de fé, ela transforma ambientes, amém? Mateus 6, 9 e 10. Por essa razão vós orareis: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, amém? Querido, nós precisamos entender três coisas. Primeiro, nós precisamos receber a palavra de Deus, depois manifestá-la e gerá-la, amém? Quando o anjo chegou até Maria e falando: tu és a escolhida, e ela falou assim: mas como, se eu não conhecia homem nenhum? Ela falou: calma, você vai gerar pelo Espírito. Então, primeiramente, Maria recebeu a palavra no Espírito. Depois que ela recebeu a palavra de Deus do Espírito, ela começou a manifestar em seu corpo. E depois de manifestar em seu corpo, ela gerou. Aí eu falo para você: hoje você está recebendo uma semente. Como Maria recebeu no Espírito a palavra, você está recebendo uma semente. E a semente é a palavra de Deus que está sendo liberada aqui hoje. Então toda a palavra que está sendo liberada aqui, você vai receber no seu espírito. E depois você vai começar a manifestá-la, esta palavra, e vai gerar Cristo. A semente que gera Cristo é a palavra pregada, é a palavra ministrada, centrada em Cristo. Essa palavra gera Cristo, amém, querido? Então entenda isso, você precisa receber, manifestar e gerar, amém? E quando nós estávamos, essa série nós estamos ministrando, já faz quase 2 meses que nós estamos ministrando a série Poder nas Palavras. Porque se você é um portador da vida de Cristo, você porta vida na palavra que você manifesta, amém? Você não precisa fazer campanha para receber nada, porque você já tem todas as coisas, porque a palavra do Senhor diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, amém? Mas tem poder na palavra que você libera, você transforma o ambiente através da sua palavra. Palavra, porque ela não é sua apenas, é a palavra de Cristo. Se você é um portador de Cristo, a palavra que você libera é Cristo liberando, amém? Então nessa oração, que todo mundo conhece como oração do Pai Nosso, o que Jesus nos deixou? Na oração do Pai Nosso, Ele nos deixou o ensinamento de quão poder contém o nosso espírito e é manifesto através das nossas palavras, amém? Então as nossas palavras, elas têm poder. Então a nossa confissão, ela tem poder, porque você não declara por você mesmo. Quando nós iniciamos essa série, a primeira palavra foi: se não for Cristo falando, não fale, amém? Lembra? Por quê? Porque uma pessoa que vive na nova aliança, uma pessoa que sabe que ela é templo do Senhor, ela não pode cochear em 2 pensamentos. Ela não pode dar vazão aos pensamentos carnais. Ela tem que alimentar o homem espiritual e fluir no espírito da vida que é Cristo. Então, se uma palavra que nós formos liberar não for Cristo liberando, não libere. Você tem que fluir tudo a partir de Cristo, amém? Porque o que fluir a partir de Cristo vai gerar alinhamento, correção, amor, cuidado. Agora, fora de Cristo, irmão, vai gerar estragos. Porque é o homem, Adão velho falando, e não Cristo. Então, nesta oração do Pai Nosso, os discípulos reuniram: como que nós devemos orar? Aí ele fala assim: quando vocês orarem, vocês dizem assim: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O que ele estava dizendo assim? Manifeste o seu reino através de nós. No original,
a palavra venha o teu reino é manifeste o teu reino através de nós. Então ele estava falando assim para os discípulos: peça que o Pai manifeste o reino dele através das suas vidas, e seja feito o que? A sua vontade sempre, assim na terra como no céu. Então ele seja assim, manifeste a cultura do céu na terra, através da nossa vida. Quando o Senhor separou os 70 discípulos, o que ele falou para os 70? Ide e divulgai e anunciai o reino de Deus. A sua função, a função de vocês é expandir o reino de Deus, e a nossa função como filhos de Deus e discípulos de Jesus hoje é a expansão do reino de Deus, continua a mesma. Amém? E nesta oração ele nos ensina que há poder em nossas palavras. Então quando você abre a tua boca, você está sendo um sacerdote, declarando. E quando você abre a boca, é a boca de Deus, como um profeta fala e acontece. O que você fala, declara, acontece. Amém? Então através da nossa confissão, querido, nós podemos produzir transformação em ambientes, em qualquer ambiente. Nossa confissão de fé é a forma que nós temos para trazer o céu à terra. Então os crentes precisam entender isso. Quando você entra em um ambiente que não está legal, quando você entra lá na fila do NPS ou do postinho, vamos para o postinho do bairro, que você acorda 4 horas da manhã para marcar uma consulta, que você chega lá e só está uma murmuração só está uma desgraça só de conversa. Você é um filho de Deus e a terra anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Você não pode entrar naquele mesmo ambiente, você tem que entrar num outro ambiente, num ambiente de declaração, onde você vai confessar a palavra de Cristo. Eu declaro que toda a corrupção em minha cidade está destruída. Eu declaro que toda a falta de recursos para a saúde está destruída. Eu declaro profissionais excelentes para a minha comunidade. Eu declaro a paz de Cristo, porque através da sua declaração você transforma o ambiente. Quando você chega numa repartição pública que não está legal, que não está adequado às suas exigências, você não pode ser um defamador daquilo. Você tem que ser uma pessoa que entra ali para declarar que o reino de Deus, através da sua vida, chegou àquele lugar, e toda a ignorância será expulsa, porque a luz que você porta chegou sobre aquele lugar. E a palavra de confissão você vai declarar e falar assim: o meu bairro, essa repartição, a prefeitura da minha cidade, a Câmara dos vereadores da minha cidade será referência para a minha nação, e a minha nação será referência para as nações dessa terra. É assim que nós portamos, né, irmão? Quando nós entramos, né? Mas não é. Infelizmente nós esquecemos que nós somos filhos de Deus e nos vestimos a roupa de crente, e quando nós chegamos num lugar onde nós podemos expressar a vida de Cristo e ganhar as pessoas através do nosso testemunho, porque a palavra do Senhor fala que a paz do Senhor Jesus, ela excede todo entendimento. Em vez de nós chegarmos num lugar de termos esta paz e tranquilizarmos as pessoas que ali estão, nós somos os primeiros a entrar no mesmo barco. Ou seja, tudo que nós estamos alimentando aqui na casa, tudo que nós estamos alimentando como corpo de Cristo, nós chegamos lá fora e não manifestamos. Isso é sinônimo que nós não recebemos a palavra no Espírito, e sim só na mente. Porque quando você recebe no Espírito, querido, ela não vai embora. Ela não vai embora. Porque o teu Espírito vai acessar essa palavra para a hora devida. Por isso que nós temos que, antes de fazer alguma coisa, nós temos que ser em Deus. Antes de eu saber pregar, na verdade eu tenho que ser alguém em Deus. Antes de eu saber manifestar, saber ministrar, eu tenho que ser alguém em Deus. Porque o que acontece, querido? Você chega num ambiente que você tem a oportunidade de manifestar Cristo, você manifesta algo ao contrário. Amém? O maior exemplo disso é na nossa vida profissional. Quantos dos nossos colegas de trabalho desejam caminhar conosco, ou desejam receber o mesmo Cristo que nós recebemos, irmão?
Isso é uma reflexão que nós devemos ter. Se ao lado nosso as pessoas que estão andando conosco desejam receber do Cristo que nós recebemos, é sinônimo que nós estamos manifestando o reino dos céus na terra. Através dessa, venha o teu reino, manifeste o teu reino através de nós. Agora, se as pessoas estão falando, sei como aquele ali, não dá não. Algo ainda está desajustado, nós estamos recebendo apenas na mente, não no espírito. Então, o primeiro passo de uma palavra para ser gerada é receber no espírito. Tudo aquilo que você recebe no espírito vai ser manifesto no corpo. Ou seja, vou traduzir, tudo que você recebe no espírito vai ser manifesto nas suas ações. É natural. Você não vai precisar ficar se policiando. Eu preciso me policiar para mim não fazer isso. Não, é natural. Recebeu no espírito, vai ser manifesto nas nossas ações. Por que as nossas ações às vezes são diferentes, irmãos? Por que às vezes a gente fica 40, 50 anos de crente e nós continuamos o mesmo fofoqueiro de sempre, continuamos o mesmo difamador de sempre e continuamos na mesma vida de sempre, entra ano e sai ano? Porque 40 anos a gente recebeu a palavra na mente e não recebeu no espírito. Quando a gente recebe no espírito, o espírito faz transformação em nós. E na hora adequada o espírito acessa. A palavra do Senhor fala que nós fomos eleitos em Deus desde antes da fundação do mundo, certo? Todos vocês conhecem essa palavra. Então, ou seja, antes de o Senhor formar Adão e Eva, Ele já tinha gerado o espírito de Adão em Deus. E se Ele gerou o espírito em Deus, com certeza o espírito tem a mente de Cristo e a mente de Deus. Mas através do pecado, essa mente de Cristo e a mente de Deus, ela foi aniquilada. A partir de Cristo na cruz, quando ele morre e ressuscita, nós temos o direito de restaurar essa mente de Cristo novamente. O espírito do homem é restaurado. Então você consegue ir em Deus e acessar suas memórias espirituais, amém? Então é isso que eu estou falando para você. Aquilo que você alimenta no espírito aqui, você vai acessar isso espiritualmente. Não vai precisar você ficar obrigando. Não, eu não posso olhar para a direita ou para a esquerda. Vai ser naturalmente. Nossa, eu brigo com as pessoas, eu falo mal das pessoas. Irmãos, não adianta você falar assim, hoje eu não vou falar mal, hoje eu não vou falar mal. Por quê? Porque tem que ser uma coisa no espírito. Então quando o Senhor falou aos seus discípulos, eu vou ensinar vocês a orar. Vem o teu reino, ou seja, no original, você pegar a Bíblia original lá, manifeste-se o teu reino através de nós. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. Só que é bem claro esse texto, como diz, seja feita a tua vontade, irmãos. Não é a nossa, é a dele. E muitas das vezes a vontade dele vai nos levar para lugar que nós não queremos ir. E se você não quer ir, significa que você está fazendo a vontade dele. Amém? Porque a nossa vontade, irmão, ela só massageia os prazeres da carne. Agora, quando é a vontade de Deus, ela está cumprindo um propósito eterno. O propósito, não existe vários propósitos. Existe um propósito eterno, que é o propósito do Pai. Então, no nosso serviço, é o melhor lugar que a gente tem para manifestar a vida de Deus. É o melhor lugar que nós temos para manifestar o reino de Deus. As pessoas têm que desejar. Quando nós escolhemos atividades que nós vamos fazer no reino, aonde seja, né? Nós não estamos tendo a oportunidade de cumprir o propósito de Deus. E isso levou tempo para mim entender, irmão, na minha vida, como profissional, como pessoa, como tudo. E se você escolhe, você não está disposto a servir ainda. Então o Senhor vai te colocar em lugares que você não deseja estar para manifestar a vida dele. Amém? Eu nem sei porque eu estou falando isso. Mas assim, querido, o Senhor sempre vai te colocar em lugares que estão cheios de trevas, para que você traga a luz. Você está entendendo? Porque você é portador de luz. Então nós chegamos a um lugar cheio de trevas e trazemos a luz do Senhor, e através da luz as coisas só enxerga tudo aquilo que está em desordem, e através daquilo que nós recebemos no Espírito nós vamos manifestar, e manifestando nós vamos colocar as coisas em ordem.
colocando as coisas em ordem, nós vamos gerando aquilo que Cristo quer que seja gerado. Então entenda isso, querido. A produção de uma transformação, ela começa na nossa confissão. A produção de uma transformação começa naquilo que nós falamos, na nossa confissão. Entenda isso no seu espírito e você vai entender que nós temos a oportunidade de entrar em lugares cheios de trevas, cheios de pessimismos, cheios de tristezas, e somente com a nossa palavra, que é liberada pelo Espírito, transformar esse ambiente. Você crê nisso? E esse ambiente ser transformado num ambiente de alegria e do fluir da vida de Cristo, através da minha vida e da sua vida. E aquele ambiente que era treva, ele passa a ser um rio do Espírito. Você viu o que nós fizemos aqui na adoração? Quando nós falamos que o Senhor, santificado seja neste lugar, quando nós falamos santificado é neste lugar, este é o lugar que Ele é santificado, não é o templo aqui, o Senhor é santificado. Na adoração, o que nós estamos fazendo? Nós só estamos manifestando aquilo que nós temos. Então eu ouso dizer que Deus não vem, Ele se manifesta através de nós, amém? Você não adora para que Deus venha até você, você adora para que Ele manifeste através de você. Então a maior graça que nós fizemos aqui nessa noite foi a manifestação do poder de Deus que há em nós, que já está em nós, e por isso que quando nós adoramos, nós manifestamos a presença de Deus. Então nós não devemos orar para atrair a presença de Deus, nós devemos adorar para manifestar a presença que já está em nós. Romanos 8,19 diz que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Enquanto nós como os filhos estamos manifestando aqui e trazendo a presença dEle, manifestando a presença dEle, nós estamos gerando algo no Espírito para essa cidade. Enquanto nós adoramos com intenção, com poder e com glória, as coisas no reino espiritual estão se movendo, e aquilo que as trevas estavam tomando posse em alguns lugares, nós estamos liberando decretos dizendo: essa terra é nossa, essa cidade é nossa, esse bairro é nossa, não vai ter mais biqueira, não vai ter mais violência, não vai ter mais desgraça, porque nós estamos, na nossa palavra de confissão, nós estamos declarando a verdade de Cristo. Amém, queridos? Então nós precisamos entender que assim mesmo foi na criação. Nós precisamos entender que quando o Senhor foi fazer a criação, Ele precisou restaurar algo primeiro. Quando você vai ler no Gênesis 1, do versículo 1 para o versículo 2, tem distâncias ali, irmão, porque houve uma restauração do versículo 1 para o versículo 2. No versículo 1 de Gênesis 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Pronto. Do 1 para o 2, sei lá quanto tempo tem aí. Que esse não é um intuito da revelação de Gênesis a Moisés, não era o intuito mostrar. O intuito é trazer a existência da criação. Mas eu fico pensando no meu espírito, que no versículo 2, quando o Senhor vai fazer a criação, diz assim: a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E aí todo mundo conhece a história. Se no princípio Deus criou a terra, os céus e a terra, por que depois ela ficou sem forma e vazia? Então houve um processo de Deus de regeneração. Os teólogos dizem aí que antigamente era a terra caótica. Eu não entro muito nesse lugar, mas os teólogos dizem que existia uma terra original, essa terra foi destruída, depois virou a terra caótica, depois o Senhor regenerou. Eu só quero entender assim: se houve um princípio de regeneração, e esse princípio da regeneração saiu a partir da palavra de Deus. E essa palavra foi a palavra de Deus verbalizada. Em João 1, ele diz que no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Então, se lá em Gênesis a palavra foi verbalizada, e em João a palavra foi encarnada.
E se ela está encarnada, João fala, e ele tabernaculou, ou seja, habitou, e a palavra habitou entre nós. Ela está dentro de mim, dentro de você. Então a mesma palavra que o Senhor usou para recriar a terra, está dentro de você hoje, que você pode usar para transformar ambientes. Então é por isso que você vai falar como Deus, haja luz. Então você tem que ser a luz. E aí depois que houve luz, o Senhor olhou e viu toda a bagunça. E quando ele viu toda a bagunça, o primeiro passo, eita, agora vamos colocar em ordem todas as coisas. E haja separação entre águas e terras. E haja separação entre dia e noite. E foi colocando em ordem, foi arrumando as coisas e tudo ficou perfeito. Agora vamos formar o homem do pó da terra e dar a ele toda essa terra para que ele governe. Amém? E aí nós precisamos entender que o Senhor formou o homem do pó da terra, mas Ele não criou o homem do pó da terra. Ele formou o homem do pó da terra para colocar o seu espírito dentro do homem. Que aí vamos para a palavra e nós entendemos que a palavra diz que nós somos gerados ou eleitos ou escolhidos em Deus desde antes da fundação do mundo. Amém, querido? Então você precisa acessar essa vida e só através de Cristo. Mas a palavra de confissão hoje é: nós temos poder de transformar ambientes. Qualquer ambiente. Qualquer ambiente. E você foi chamado para fazer isso. Eu fiquei olhando essa semana aquele massacre lá de Suzano, lá os meninos. E eu comecei a dar uma pesquisada e diz que essa semana alguns outros quiseram, ou outros jovens quiseram, tá certo? Fazer a mesma coisa. E aí o Senhor falou comigo, isso aí é um espírito. Esses meninos estão reproduzindo aquilo que eles viram lá nos Estados Unidos. E é o mesmo espírito, a mesma potestade, o mesmo principado que governa sobre um, que é tomar o coração dos nossos adolescentes. Porque os adolescentes entram num lugar onde eles se fecham. Bom, eu fui criado numa época que eu cresci sendo chamado de gordinho baleia. Eu cresci na escola e isso nunca me fez mal. Mas hoje nós estamos num lugar de sensibilidade, um lugar onde a alma tem falado muito mais alto, por falta de paternidade. E talvez de falta de lugares como esse, que ativa você a entender através de Cristo, e dissipar a glória de Deus através da sua vida, e não viver num ambiente de sentimentos almáticos, mas sim viver pela razão do Espírito. E o Senhor falava comigo, existe um principado sobre o Brasil. Irmão, é engraçado. Tem gente que não acredita muito em impartição. Eu creio em impartição. O que é impartição? Você recebe daquilo com quem você convive. Quando nós convidamos pessoas para estar nessa casa, nós só convidamos pessoas que sentam à mesa conosco e nós conhecemos o coração. E sabemos o quanto essas pessoas podem impartir. Então todos que vêm ministrar aqui, eles deixam algo para nós. A última vez que a pastora Eliana ministrou aqui, ela deixou algo nessa casa que impartiu sobre os casamentos tremendo. No seminário de família, quando o pastor Léo esteve aqui, ele, a pastora Lu, o pastor Cacá, a Henrietta, eles deixaram algo que geraram na família tremendo, porque eles têm de Deus e eles deixam a impartição. E a mesma coisa quando você convida uma pessoa desalinhada, ela vai deixar a impartição do que ela tem sobre o ambiente. E nós como país, nós estamos numa aliança muito boa com os Estados Unidos. Isso é bom. Mas nós temos que orar como igreja profética para nós herdarmos deles só aquilo que é impartição boa. Vocês estão entendendo no Espírito ou não? Nós temos que receber deles só aquilo que é impartição boa. Aquilo que é das trevas nós vamos bloquear como uma igreja profética e nós não vamos receber. E o Senhor falou, meu Espírito, que isso é uma impartição, nós estamos recebendo. Então nós estamos recebendo tudo deles, mas nós precisamos, como igreja profética, expulsar o que as trevas querem vir, amém? Da mesma forma, quando nós tínhamos aliança com outros países que tinham impartições vermelhas, né? Nós começamos a receber toda aquela desgraça, destruindo as famílias.
Agora nós estamos vivendo um novo no Senhor, recebendo coisas boas, mas também, lembre-se, qual é o país que tem mais ataque a escolas, mais massacre? Então esse mesmo Espírito que governa lá está querendo migrar para cá, mas em nome de Jesus, como uma igreja profética, nós já declaramos, que nós entendemos que a nossa confissão de fé transforma ambientes. Não vai só transformar o Brasil, mas vai transformar a América também, amém? Quem entende? Esse Espírito que está nos jovens, que não falam com os pais, que se escondem, que entram em lugares onde as trevas o dominam e levam para as trevas profundas e inferiores. Através da palavra da igreja, nós vamos falar: haja luz, e vai vir luz. E aí, quando vir luz, o Senhor vai trazer esses jovens para a gente cuidar, amém? Entendeu, irmão? Primeiro Ele vai mostrar como é que está, e depois Ele vai nos dar a habilidade para dizer: coloque em ordem, em nome de Jesus, e haja cada coisa no seu devido lugar. Nós vamos colocar em ordem cada coisa no seu devido lugar, entendendo que a nossa vida é uma vida de manifestação do reino de Deus, não de murmurações, não de reclamações, não de contendas. Isso aí não vai, irmão. Então nós precisamos entender isso no Espírito. Então, irmão, quando a gente fala sobre receber no Espírito, é trazer essa verdade para a nossa vida. Por muito tempo nós vivemos uma vida superficial. Eu estava no litoral, estava em Ilhabela, fiquei lá uns 4 dias, 5 dias em Ilhabela. E assim, eu nunca gostei muito de praia, irmão. Vou ser sincero para vocês, eu não gosto muito de praia. Mas faz uns 4 a 5 anos que eu descobri, a partir desse momento que eu descobri a atividade de snorkel, aí mudou as coisas. A praia para mim ficou o melhor lugar, né? E eu estava lá em Ilhabela e fazendo snorkel e contemplando a imensidão do mar, porque às vezes você viaja, quando você vê, você já está longe da praia, né? Você vai lá no meio das pedras, quando você olha para baixo, está uns 20 metros de profundidade, assim, aí você, opa, tem que voltar, né? E você começa a ver coisas lindas que você não vê na superfície. Você vê peixes, tartarugas, caranguejos, corais. Aí você começa a ver. Eu levei a Cristiane junto comigo, ela viu até uma corvina assim, um peixão grandão assim andando do nosso lado. Isso na beirada, mas quanto mais fundo você vai, coisas que você não vê na superfície, você começa a ver e contemplar. Então, ou seja, para mim tomou um novo sentido ir para a praia. Eu detestava, eu ia em sacrifício pela família, mas eu detestava, irmão, ficar na água lá salgando, me queimando todo. Hoje não, eu vou, não quero sair, eu fico lá. Porque você mergulhou, não está na superfície. Por muito tempo eu tratei minha vida religiosa assim. Eu vinha na igreja, mas não era legal. Eu sou nascido no berço evangélico, irmão, filho de pastor. Então eu vinha na igreja e as coisas não eram legais, porque era sempre a mesma coisa. Eu ia no culto, era sempre o mesmo jeitinho. Eu ia no culto sempre da mesma forma. E era sempre a mesma forma de agir, a mesma forma de acontecer. Eu falava, não é possível que o reino de Deus que as pessoas falam seja resumido a essas coisas aparentes. Eu ia no culto, eu já sabia, olha, são 3 músicas, daqui a pouco o irmão tal vai subir lá, vai fazer a leitura da palavra, daqui a pouco um outro irmão vai ter uma oportunidade, depois vem um irmão, vai falar uma palavra chata, e depois vai terminar e eu vou embora para casa. Enquanto a minha vida religiosa foi assim, sempre foi chato. Eu sempre precisava ir na igreja porque o meu pai me chamava, ou porque meu pai até me obrigava às vezes. E outras das vezes eu ia na igreja por obrigação. Depois que eu casei, eu ia na igreja por obrigação, porque eu precisava manter uma aparência para minha esposa, para meus filhos. Eu precisava mostrar para eles que eu era um homem de Deus. Então eu vinha num culto e eu sentava num culto, e quantas ministrações maravilhosas foram ministradas, e eu nem sei o que foi ministrado. Por quê? Porque eu estava em corpo, mas não no espírito.
E aí eu comecei a entender no Senhor, quando eu tive um encontro com o Senhor mesmo, que o Senhor falou, que realmente eu lembro em 2012, quando eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, eu aceito o Senhor, agora eu quero viver a sua vida, eu não aceito mais essa vida que eu levo. Eu comecei a experimentar um evangelho, que eu venho para o culto, querido, não é normal mais, e não é só o culto, porque eu venho por amor, não é por obrigação. A religiosidade, ela nos faz vir para um culto, para uma reunião por obrigação. Mas quando você vive a vida do reino de Deus, você vem por amor. E o amor te leva à conexão de estar aqui, para você entender que você vai receber uma palavra no Espírito, e essa palavra vai virar vida na sua vida, e amanhã você vai praticar ela, e você não pode perder ela. Então as coisas demais, elas ficam passadas. Eu era uma pessoa extremamente crítica. Eu entrava na igreja e começava a olhar: está cheio de pó ali na coluna ali, desde quando colocaram o climatizador não tiraram, não sei o quê, e só criticava todas as coisas, porque se você vier num ambiente vai encontrar coisas para criticar, você vai ter, irmãos. Qualquer lugar que você for para querer como Adão olhar e criticar, você vai encontrar. Aí, esse ventilador não liga, para que tem ventilador se tem climatizador? Você começa a arrumar coisas. Mas esse foi o encontro que eu tive com o Senhor, quando o Senhor me levou para um lugar, que eu falei assim: cara, não interessa o lugar, não interessa as pessoas, o que interessa é o que eu estou gerando em você, e o que eu vou fazer nas pessoas através de você. E aí eu comecei a entender isso, eu comecei a falar assim: uau, e o reino de Deus não é longe, o reino de Deus é acessível, eu posso pegá-lo. E eu comecei a entrar nesse lugar, irmão. Sabe, porque o mal nosso é tratar o reino de Deus como uma coisa longe, que não vê, invisível, como um mito. Na escola nos ensinaram sobre coisa concreta e coisa abstrata. Diz que tudo que é concreto é aquilo que você pode pegar e ver e sentir, certo? E o abstrato é aquilo que você não vê. E aí nós trazemos esse ensinamento adâmico para o reino de Deus. Aí você começa a tratar o reino de Deus como abstrato. Por quê? Porque você não vê com seus olhos carnais, aí você fala que é abstrato. Enquanto aquilo que você vê, você fala que é concreto. Mas deixa eu falar para você, o reino de Deus é muito mais concreto do que esse negócio que está aqui, ó. Daqui uns meses isso aqui já desatualiza, fica velho, não serve mais. E o reino de Deus, ele é eterno, inabalável, nada destrói. E é claro que quando você começa a viver o reino de Deus, tudo que é abalável, ele destrói para estabelecer o inabalável. Então muitas das coisas que eu tinha como mentira foram destruídas. Tudo aquilo que eu achava que era alguma coisa, ou pensava, foram destruídas. Tudo aquilo que eu tinha como referência sobre uma aprovação de Deus para a minha vida, foram destruídas. Uma das coisas que mais foram destruídas foram igreja cheia. Eu era pastor de uma igreja cheia, lotadona de 300 pessoas, e falava assim: nossa, nós temos o poder de Deus, porque... Aí o Senhor falou assim: eu vou tirar isso de você, porque eu não quero uma igreja cheia de pessoas vazias, eu quero que você estabeleça uma geração de filhos. E aí o Senhor foi desconstruindo. Eu contava a aprovação de Deus pelo tanto de oferta que rendia na igreja. Olha, essa igreja está prosperando, é uma igreja aprovada por Deus. Não, irmão, era uma igreja que era movimentada por Adão, porque tinha dinheiro para fazer, a gente fazia todas as coisas. Agora, ver a aprovação de Deus é ver o que acontece aqui, que as saídas são maiores do que as entradas, e a gente não fica devendo nada para ninguém. Isso é sentir o reino de Deus, porque a visão que o Senhor nos dá sempre será maior do que o recurso que vem à mão, querido, mas Ele sempre vai suprir. É viver num reino perpétuo e inabalável, estabelecer. Então quando nós vivemos o reino de Deus, nós vivemos um reino de amor e não de obrigação. E quando eu passo a viver isso, a vida do outro não importa. Não importa. Por quê? Porque eu sou um agente transformador. Se o meu irmão tem problemas, glórias a Deus, através da minha vida eu vou aperfeiçoá-lo enquanto ele aperfeiçoa a minha, amém? As pessoas mais difíceis são as que nos transformam. Grava aí, as pessoas mais difíceis são as que nos ajudam a aperfeiçoar em Cristo. Por quê? Porque você vai precisar exercer muito mais da vida de Cristo que é em você, do que apenas do seu intelecto. Por que você não consegue conviver com o difícil? Porque muitas das vezes você está só na mente adâmica e não está fluindo através do Espírito.
Porque se você fluir do Espírito, o Senhor vai liberar porções do Espírito de Cristo para a vida daquela pessoa através de você. Então tudo começa através de mim e flui através de mim. Quem está entendendo comigo? Então a nossa palavra, ela produz transformação em qualquer ambiente. A palavra que a Daiane liberou aqui, que o Senhor liberou para ela, é tremendo. Não sabemos qual é o teu problema, não sabemos qual é, que se é a tua dívida, o que é. O Senhor só fala para você, larga isso e comece a liberar palavras através de Cristo. Porque no reino de Deus nós vivemos uma vida que temos problemas sim, mas esses problemas não nos paralisam. Eu não sou paralisado pelos meus problemas, eu não sou paralisado pelo que falam de mim. Por quê? Porque eu vivo um reino que é perpétuo e inabalável. Querido, o reino de Deus, ele é muito mais concreto do que qualquer coisa visível que você está vendo aqui. Porque o reino de Deus, ele é eterno e o nosso espírito também é eterno. Não trate o reino de Deus como invisível. Não trate o reino de Deus como um mundo paralelo. Não, irmão, é o mundo que você vive. Você já vive o reino de Deus. E se você porta o Espírito de Cristo, aonde você chega, você transforma. Então você precisa experimentar o reino de Deus saindo da superfície. Tudo isso que eu falei aqui, que há poder nas nossas palavras, manifeste o teu reino através de nós, não pode ser apenas uma oração religiosa que nós oramos à noite para dormir. Não pode ser uma oração religiosa que nós oramos na escola, onde todos os oram junto. Tem que ser algo de verdade, irmão. Manifeste o teu reino através de nós. Você está disposto para que o reino de Deus seja manifesto através de você? Quem está disposto, levanta as mãos. Legal. Você não sabe o poder desse posicionamento. Você não sabe aonde você está entrando, irmão. Você está querendo manifestar o reino de Deus através de você. Então o Senhor vai te colocar exatamente em situações onde você vai precisar manifestar o reino. E lembre-se, quando as ações forem tribulosas, quando os problemas vierem, é o Senhor me colocando. Senhor, eu recebi aquela palavra, eis-me aqui, eu quero manifestar o teu reino aqui, eu quero mudar este ambiente, porque eu sou um transformador de pessoas, eu sou um transformador de ambientes. Quem está comigo nessa noite, querido? O Senhor te leva, larga as bagagens. Nós somos chamados para transformar essa cidade. Meg, nós somos chamados a transformar São José dos Campos. Ah, pastor, mas nós somos pequenos, irmão. Não é a quantidade de pessoas que transformam uma cidade. Com 12 homens, Jesus transformou o mundo conhecido daquela época, porque eram 12 homens cheios do Espírito de Deus. Um deles abandonou, mas 11 mudaram, escolheram mais um. E com esses 12 homens, todo mundo conhecido daquela época recebeu a expansão do reino de Deus através daqueles homens que eram simples, que não passaram nem por mestres conhecidos, mas tiveram um mestre dos mestres, Jesus de Nazaré, o carpinteiro, aquele que fazia coisinhas de madeira, não era formado aos pés dos melhores mestres, mas recebia e portava a vida de Deus e falava: eu não vim fazer a minha vontade, eu só vim fazer o que eu vi meu pai fazer, eu só vim manifestar o que meu pai pediu para mim fazer, e eu estou aqui como filho obediente. Vinde após mim, todos que estão cansados e oprimidos das suas cargas e dos seus jugos, que eu vos aliviarei. Ou seja, vinde a mim todos que estão cansados de viver sobre regras religiosas, sobre os jugos dos fariseus, da religião, que o meu fardo é leve, meu jugo é suave, e eu lhe darei um reino que é perpétuo, inabalável. Eu estou falando de ressurreição, o Espírito da vida portado em Cristo, e é isso que habita dentro de você hoje. E hoje você pode ser um portador da vida e da luz, conhecer coisas profundas, inabaláveis do reino dos céus, passar a ter gozo e vida pela palavra ministrada. Fica de pé, querido, fica de pé nessa noite. Venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu, e venha o teu reino
o teu governo, flua a cultura que vem do céu, e venha o teu reino, venha o teu governo, a cultura que vem do céu, que venha, permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça, que venha e permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça. O teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu, e venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura, que venha e permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça, que venha e permaneça.